Pronto. Tudo certo. Bom, pessoal, então bom dia. Feliz aí de ver essa galera num sábado de manhã, empenhada em aprender, né, prestigiar nosso professor Zé Roberto, vulgo Lindão, né? Todo mundo, quando eu falo, as pessoas perguntam e querem confirmar se é o Lindão. Eu acho ele muito gente boa, não posso afirmar que ele é Lindão. E a gente ficou muito feliz, porque ele foi um dos primeiros a aceitarem entrar nesse projeto que a gente está chamando de Desenrola TCC. Foi a partir de uma reunião que a gente fez com os alunos de TCC, são mais de 70, num sábado também, a gente fez um fórum para a gente entender como é que estava a realidade deles, de orientação, né, de dúvidas, né, de inseguranças, e a gente, a partir desse papo, percebeu que a gente podia fazer esses aulões temáticos, como a gente fazia até nos ENADs, né? Acho que é uma lógica também do que a gente faz, como se fosse um supletivo, né, um reforço, um direcionamento de um conteúdo específico, que é muito importante, mas de alguma maneira ou não foi fixado pelo aluno, ou o aluno de repente não recebeu por alguma falha do processo, por algum não ter feito a disciplina com aquele professor, na época que o professor tinha aquela metodologia. Então tem N motivos desse conteúdo de alguma maneira ter sido falho, não propositalmente, né, mas que agora está fazendo falta para o aluno de TCC, especificamente. Mas é um conhecimento, todos, né, são conhecimentos que vai valer a pena para qualquer estudante, qualquer profissional de arquitetura na sua vida aí, do dia a dia, tá? Então, obrigado, Zé, muito feliz aí do teu aceite. Sei que vai ser uma aula bem prática, assim, bem dinâmica, acho que é a tua linha, né, de didática. E aí quem não puder acompanhar com os exercícios que ele está disponibilizando, né, com arquivo de CAD, com arquivo de Google, com arquivo KMZ, assiste a aula, anota tudo, né, e depois faz isso com o uso desses arquivos complementares aí direitinho no seu computador, tá? Zé, a bola é contigo, você tem 1 hora aí programado, nada impede você passar um pouquinho, tá? Não tem problema nenhum. O arquivo de CAD não foi enviado não, Letícia. A gente só enviou o arquivo KMZ. Eu só mandei por enquanto o arquivo mas eu posso mandar o de CAD aqui, tá? Tá, qualquer coisa, Zé, você pode falar comigo no WhatsApp, que o meu WhatsApp tá ligado direto. Se você sentir que tem alguma questão aí que você precisa discutir comigo no decorrer da aula, tu fala comigo no WhatsApp que eu te respondo ou entro rapidinho pra gente alinhar. Tudo bem. Tá? Mas acho que vai correr tranquilo. Bom, então, agora com vocês, nosso professor Zé Roberto, vulgo Lindão, falando um pouquinho sobre as questões de topografia, e ele vai falar também sobre análise ambiental. Para quem não sabe, o professor Zé Roberto ele é engenheiro ambiental, né? O Zé, com uma série de especializações, né, com mestrado, se Deus quiser, logo doutorando, né? A gente tem que resolver isso, né? E tem uma empresa chamada Ambimental que tem uma larga experiência, muito ativa, né, muito profícua nessas questões que ele vai tratar aí. Então, não tinha uma pessoa melhor para passar isso para vocês. Beleza. Vou fazer o teste aqui, tá, Zé? Vou sair, ver se a gravação cai. Tá bom. Então, pessoal, se vocês quiserem abrir o áudio para fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Então, vamos ser o mais interativo possível para não ficar monótono, né? Bom, eu já vi aqui no grupo que eu tenho aí a Cristiane, que foi minha aluna, né? Estou vendo aqui Carlos Henrique, meu futuro sócio. Mais quem aqui? Letícia. Algumas pessoas eu lembro pelo nome, né? Professora Maria Isabel, nem se fala, né? Já ganhei aqui o dia, né? Então, alguns nomes eu reconheci. Como o Jucá falou, eu não sou arquiteto, né? Então, eu não tenho a visão que vocês possuem enquanto projetistas, né? Essa questão muito característica do arquiteto, que é a questão da criatividade, né? O engenheiro ele é muito mais cartesiano do que criativo. Mas eu acho legal nós termos engenheiros no curso de arquitetura, assim como o professor Eric, que a gente consegue trazer um olhar diferente, né, que pode complementar com o aprendizado de vocês. Então, alguns aqui foram meus alunos de topografia,
Provavelmente, pode ser que alguns aqui já tenham repetido a disciplina algumas vezes, né? Que a topografia é uma disciplina pesada, né? Quando ela é dada de forma adequada, e isso faz com que o aluno da arquitetura, que não está tão habituado, né, com os cálculos de trigonometria, né, com os cálculos pesados de engenharia, ele leva um certo tempo para se adaptar. Então, até para não se tornar maçante, né, e não precisar entrar naqueles cálculos loucos que vocês viram comigo em sala de aula, de azimuth, nós vamos para um caminho diferente, né? Até porque vocês não serão topógrafos, vocês serão arquitetos que precisarão entender o que vocês vão receber, por exemplo, uma topografia, e em cima dela interpretar dados ou trabalhar com esse material que vocês vão receber. Então, para começar o nosso bate-papo, né, e aí até indo ao encontro do que o Jucá conversou comigo, né, tem um pessoal que tem uma dificuldade muito grande com o terreno, né, a pessoa fica o curso inteiro pressupondo que está trabalhando no terreno plano, né, a faculdade inteira, e aí sempre ele leva em consideração que está trabalhando no terreno plano, e quando chega no final, ele vai fazer um TCC, ele escolhe um terreno que tem uma eventual declividade, ele pira, né? Não sabe como propor alguma coisa com terreno irregular. Na maioria das vezes vocês vão encontrar terrenos irregulares e vocês precisarão tomar decisões em cima da topografia, né? Então eu coloquei aqui na minha tela e depois eu vou compartilhar com vocês a visão de um terreno, né? Numa linguagem mais simples, uma visão vendo esse terreno por cima, né? Como se fosse uma planta baixa. Então, quando eu olho esse terreno, pode ser que alguns aí já percebam que se trata de um relevo. Talvez outros não percebam isso, né? Esse terreno ele possui curvas de nível, né? A curva de nível nada mais é do que uma representação de um terreno, né, em que ele tenha uma irregularidade. Esse terreno ele pode ser um morro, por exemplo, então ele tem curvas de nível que vai indicar esse crescimento, né, uma linguagem mais simples, ou ele pode ter uma bacia, ele pode ter um buraco, né, em que tem que ser representado por curva de nível. Então, eu pedi para que o Jucá enviasse para vocês um arquivinho do Google Earth, mas vocês só vão conseguir abrir esse arquivo se fizer o download do programa, tá? No chat aqui, só para eu ter ideia, quantos conseguiram baixar o Google Earth aí, ou já tem no computador? Porque não serve pelo celular. Só para eu saber aqui mais ou menos. Beleza, a Ingrid já tinha, né, Letícia, show de bola. Tô vendo que a Doralice está aí. Quanto tempo eu não vejo Doralice? Doralice de bom sucesso. Então, vamos lá. Quando nós... Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá. Então, quando nós trabalhamos aqui, ó, geralmente, quando você vai fazer um trabalho técnico, a primeira coisa que você pede é a topografia. Não é você quem faz, que você pode me contratar que a minha empresa faz. Eu vou fazer um marketing aqui. Então, geralmente, você pede uma topografia. E assim, em cima dela, você toma algumas decisões. Alguns alunos têm dificuldade para interpretar a topografia. Então, eu vou aproximar um pouquinho aqui, ó. Não sei se dá para vocês enxergarem, mas tem o número 34 aqui. Eu vou até mudar essa posição. Vou colocar numa vista SW. Eu tenho um númerozinho aqui, ó. Eu tenho o número 19. Provavelmente lá embaixo, ó, vamos ver o que eu tenho de número lá embaixo de referência. Eu tenho o número 40. Então, eu tenho curvas que indicam a altitude. Então, se do lado esquerdo é 19 e do lado direito é 40, então eu sei que eu estou subindo.
né? Para facilitar, para que vocês possam enxergar melhor isso que eu estou falando, eu vou fazer uma vista de topo aqui no card. Na verdade, eu vou voltar com a imagem e vou fazer uma vista de topo. Bom, acredito que já deu para já melhorou, né, a visão do projeto. Então, o que eu sempre sugiro, e eu ensino isso quando é possível, né, não isso porque tem uma dificuldade de usar laboratório quando a disciplina não é de laboratório, né? Então, quando tem uma brechinha, eu mostro isso para os alunos. O ideal é você sobrepor as curvas de nível no arquivo do Google, que isso facilita a sua análise e interpretação de terreno. Então, olhando dessa forma, eu já consigo criar uma certa interpretação. Quem foi meu aluno de CAD, né, eu ensinei na disciplina de CAD, como que você pega uma imagem de satélite, leva para o AutoCAD, ajusta a escala para que ela fique em escala real. E aí, quando ela fica em escala real, você consegue colocar uma sobre a outra, né? A topografia sobre a imagem, que é o que eu fiz aqui. E aí, eu vou abrir com vocês, se vocês puderem abrir o arquivinho que o Jucá mandou para vocês, do Google Earth, que é a análise de um terreno de um cliente meu. Eu vou descompartilhar, se é que eu posso usar esse termo, se o português me permite. Eu vou compartilhar aqui a minha imagenzinha do Google. Firefox. Só um minuto que está abrindo aqui, eu pensei que... Cooperativa de costureiras está reforçando a proteção contra o coronavírus com a confecção de máscaras para uma comunidade. Infelizmente, já teve de quebra. Tem alguém com áudio ligado aí. Deixa eu ver aqui. Tentar compartilhar aqui. Deu um probleminha aqui, mas rapidamente vamos resolver. Vamos lá. Google Earth Pro. Tá dando para enxergar aí, pessoal? Só dá um ok. Sim. Por favor. Beleza. Vocês conseguiram abrir esse arquivo? Beleza. Ótimo. Então, antes de falar de topografia, né, propriamente dita, eu queria mostrar essa ferramenta para vocês. Talvez vocês não tenham visto da forma que eu vou falar aqui, né? Então, acho válido. Para mim, é uma das melhores ferramentas que tem para trabalhar, né? Seja com engenharia ou arquitetura. Por vários motivos. Porque eu consigo ter
Oi. Só travou aqui, mas já voltei. Travou. Vamos lá. Deu uma travadinha aqui. Deixa eu achar aqui o Google Earth. Meu Google Earth tinha travado aqui, é por isso que deu essa... Não conseguiu abrir o arquivo? Você só vai conseguir abrir o arquivo se você baixar o programa, tá? Beleza. Agora foi, né? Bom, vou fazer meia tela aqui, porque é mais fácil para manusear e ter o feedback de vocês aí. Beleza. Então, pessoal, pensando no curso de arquitetura, tá? Vocês estão me ouvindo aí? Só no chat que ele puder jogar né? Dar um ok. Beleza, então vamos lá. Pensando no curso de arquitetura, né? Por exemplo, o caso do Carlos Henrique, que está aqui no nosso bate-papo, que nós vamos fazer um projeto de drenagem, né? Para que eu possa fazer um projeto de drenagem, seja um projeto de drenagem, arquitetura, o que for, eu preciso entender algumas particularidades do terreno, né? Será que esse terreno ele tem uma declividade adequada, que me permite fazer um projeto em que eu tenho um escoamento natural da água ou do esgoto? Quais são as condições ambientais? Hoje, pessoal, se você propuser aí um projeto, né, para um determinado local, sem analisar particularidades ambientais, esse projeto está fadado ao fracasso, né? Dependendo do local. Porque são tantas particularidades que podem interferir no seu projeto que ele acaba se tornando inexequível em alguns momentos. Então, a gente tem que... eu espero, né? Existe até um termo pejorativo no mercado, né? O arquiteto cabeça gelada, né? Que vocês não sejam arquitetos cabeça gelada, né? Que só ficam debaixo do ar-condicionado e não vá a campo tentar entender as particularidades do local onde você está fazendo um projeto. Não serve no navegador, viu, cara? Ele só serve se for no aplicativo, senão não funciona os recursos aqui de análise ambiental que eu vou fazer. E aí, pessoal, eu coloquei esse estudo de caso aqui, que é o estudo do senhor Haroldo. O senhor Haroldo, ele é dono de toda essa propriedade aqui. A minha mãozinha aparece para vocês aí? Só dá um ok aí para eu saber se a minha mãozinha aqui no Google Earth aparece para vocês na tela. É uma pena, né? Porque eu não consigo mostrar para vocês, então, com a mãozinha, né? Mas, enfim, como se fosse o comando PAN, né? No AutoCAD. Mas, basicamente, eu vou tentar fazer um desenho na área aqui, que fica mais fácil. Deixa eu tentar abrir um polígono aqui. Ó. Abrir um polígono. Não. Melhor. Ó, vou colocar um marcador aqui. Ó, eu tenho aqui essa região aqui, ó. Região 1. Vou dar um ok aqui. Apareceu ali região 1 para vocês? Beleza, então ficou melhor. Então, tudo isso daqui é do seu Haroldo, tá? Ele é dono dessa propriedade, ele tem essa casa aqui, e aí ele nos contratou para fazer um projeto, mas ele tem uma preocupação com a questão da drenagem.
ele tem preocupação de eventualmente a água alagar a casa, né? Qual a influência ambiental que teria para ele ter esse projeto aqui, considerando que tem uma casa logo aqui, ó, no canto inferior esquerdo, que sofre com problema de chuva. E aí nós fizemos uma avaliação para ele, né, e estamos tomando a decisão de qual o melhor método construtivo que ele vai usar. E aí eu queria compartilhar isso com vocês, né? De cara, quando nós vamos fazer aí uma avaliação para um projeto, antes de qualquer coisa, é claro que tem a questão econômica, né? O cliente ele quer o projeto da forma dele e você vai se adaptar ao método dele, mas você precisa entender quais são as interferências eventuais, interferências ambientais que podem ou não comprometer esse projeto. Eu estou falando especificamente aqui de ambiental, mas, por exemplo, você pode ter uma interferência social. Pode ter um tipo de empreendimento próximo de uma comunidade, e aí você tem que ter algum tipo de estratégia, né, para esse empreendimento. Então, há várias circunstâncias que devem ser avaliadas. No nosso caso específico, nós vamos fazer um bate-papo sobre a questão ambiental e topográfica. Não sei se é possível enxergar. Se vocês estiverem com o Google Earth aberto, eu vou colocar aqui um outro marcador, que fica mais fácil. Ó. Eu tenho aqui o Rio Mazomba. Isso é em Itaguaí, né? Não sei se vocês conhecem Itaguaí. Eu tenho aqui o Rio Mazomba. Ó. Conseguiram enxergar aí a marcação do Rio Mazomba? Beleza. Então, esse rio ele passa próximo do empreendimento. Quando eu aproximo aqui, ó, eu vou colocar um outro marcador aqui, só para vocês enxergarem. Ó, existe, inclusive, uma ponte aqui. Ó. Existe uma ponte. Ó. Então, eu sei que eu tenho um rio que, eventualmente, pode transbordar, e eu tenho do lado direito uma situação que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, não desmerecendo os cálculos de topografia, mas o objetivo não é esse, né? O objetivo é que você consiga fazer uma análise de terreno, né? Com topografia. Eu quero mostrar uma coisa para vocês muito importante aqui, que tem relação com a declividade. Então, o professor, ele te deu o endereço de um terreno, por exemplo, para que você trabalhe com esse terreno, e você, sem sair de casa, você já consegue fazer uma análise preliminar das condições topográficas desse terreno. Então, vou mostrar aqui para vocês, e como está gravado, eu sugiro que vocês pratiquem isso em casa, que isso ajuda muito. Existe um íconezinho, lá em cima, onde eu estou passando o cursor do mouse, chamado adicionar caminho. Vocês conseguem enxergar isso pelo meu cursor? Adicionar caminho? Não, né? Então, aí nesse caso, só quem está com o Google Earth aberto que vai conseguir, de repente, fazendo em duas telas. Quando eu seleciono, eu consigo? Então, olha, eu vou clicar lá em cima em adicionar caminho. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto comando na tela, lá no canto superior. Então, eu tenho ali no canto superior adicionar caminho. Eu vou clicar nesse botãozinho e vou fazer um caminho, ó, até o rio, ó. Definir um caminho até o rio. Vou definir uma linha mais espessa, vou usar o número 5 para ficar bem chamativo e vou usar aqui uma cor vermelha, ó. E vou dar OK ao adicionar esse caminho. Vocês conseguiram enxergar esse caminho que eu fiz? Vermelho? Ótimo. Alguém no grupo aí já trabalhou com esse método de adicionar caminho no Google Earth? Só por curiosidade. Letícia, Bruno,
Show de bola. Tem uma galera aí que já conhece, né? Então, quando eu adiciono um caminho, né? Exatamente. Quando eu adiciono um caminho no Google Earth, na verdade eu estou fazendo um corte, né? Eu estou fazendo um corte longitudinal no terreno. E quando eu faço esse corte no terreno, eu consigo rebater a informação do corte como se fosse você cortando uma planta baixa, né? Então, quando eu clico com o botão direito em cima desse caminho que eu acabei de fazer, então ó, eu clico com o botão direito nele, eu tenho uma opção chamada ali, ó, mostrar o perfil de elevação. Então, quando eu clico em mostrar perfil de elevação, o que o Google Earth faz? Ó, ele abre um gráfico na parte inferior, né, em que eu consiga, então, enxergar como que esse corte se comporta. Deixa eu fazer aqui. Ó, tá ali. Pá. Que bom que você não sabia, Liliane. Já está aprendendo algo novo, né? Estou tentando ajustar aqui para ficar melhor. Infelizmente não foi tão bom como eu gostaria. Bom, deixa eu voltar. A minha tela desapareceu para vocês, pessoal? Só por curiosidade. Não, beleza, né? Ok. Então, quando eu defino uma linha de corte no Google Earth, de casa, você já consegue ter uma ideia da complexidade, né, do entorno e consegue fazer uma série de avaliações, inclusive tomadas de decisão. Observem, ó, que lá no gráfico, na medida em que eu ando com o mouse no gráfico, na parte superior eu consigo ter um valor de elevação, ou seja, eu consigo ter uma altitude. Então fica claro que eu tenho um morro nessa parte aqui. O gráfico aparece para vocês aí. Ok. Então fica claro, olha, que eu tenho um morro, né? E eu tenho uma altitude máxima de 42 metros no topo do morro. E vamos supor que eu esteja analisando, ó, lá no terreno do seu Haroldo, ó, parei o cursor do mouse lá no terreno do seu Haroldo, ó. Eu tenho 26 metros no Haroldo de altitude, e quando eu chego no topo do morro eu tenho 42. Então, se eu fizer uma subtração simples aí, se eu subtrair 42 de 26, eu já consigo saber a altitude do morro em relação ao ponto que eu estou fazendo no meu estudo, né? Então, 42 menos 26, eu tenho aí 16 metros de altitude. Levando ainda em consideração que toda chuva que bater no topo desse morro, ela tende a dividir, né, para ambos os lados, e parte dela vai causar interferência lá na construção do seu Haroldo, na futura construção dele. E outra coisa que vocês conseguem fazer também é um estudo de declividade, que eu queria mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer aqui, ó, vou marcar um ponto aqui, mais ou menos vou marcar um ponto, olha, onde eu defini o ponto do... Vocês conseguem enxergar o amarelo aí da régua fazendo a conta? Ok. Então, olha, eu vou tirar mais ou menos uma medida, olha, até o ponto do que vai ser o imóvel do seu Haroldo, ó. Quando eu fiz essa medida, ele está dando 276 metros. 276 metros. Bom, essa é uma medida da horizontal. Considerando que isso aqui fosse uma espécie de um triângulo, se eu pegar a altitude e dividir pelo comprimento, o que eu tenho, pessoal? Só por curiosidade, quem foi meu aluno de topografia aí? Alguém lembra?
o estudo da declividade de um telhado, por exemplo. Como vocês fazem o estudo da declividade de um telhado? Vocês pegam a altura, né, da laje até a cumieira, não é isso? E você faz uma relação com a base para descobrir a inclinação, não é isso? Na topografia, a inclinação é chamada de declividade, que é a mesma coisa da inclinação do telhado e é o mesmo cálculo que você faz. Bom, eu descobri aqui que eu tenho 276 metros de comprimento disponível, né? E eu tenho uma altitude de 16. Como que eu faço o cálculo da declividade? A declividade nada mais é do que a relação, a razão entre a distância vertical dividindo a distância horizontal multiplicando por 100. Aí você tem um percentual. Então, se eu pegar 16, que é a minha altitude, e dividir por 276, eu vou ter um resultado. E quando eu multiplico isso por 100, eu tenho ali, na verdade, 5,79% de declividade em média. Nos nossos cálculos de saneamento básico, isso é fundamental, né? Nesse caso aqui particular, por mais que a minha declividade média seja de 5%, eu tenho uma altitude bem considerável, né? Eu estou com 16 metros de altitude. E aquela região do Mazomba é uma região que tem um índice pluviométrico considerável, né? Chove muito naquela região. Então, além disso, eu consigo levar esse gráfico para o AutoCAD e trabalhar nele. E aí, é claro que eu não estou falando de algo com alta precisão, né? Principalmente porque eu estou trabalhando com a imagem de satélite. Mas para fazer uma avaliação qualitativa, eu já consigo aí extrair muitas informações. Então, eu queria mostrar para vocês aqui que eu consigo, olha, pegar essa imagem que está aqui, eu vou gerar uma imagem aproveitando o meu gráfico e eu vou colocar isso lá no AutoCAD. Para isso, eu vou ter que encerrar aqui essa apresentação do Google, aí eu volto, tá? Só para colocar no AutoCAD para vocês. Quem foi meu aluno de CAD já viu isso, né? Que eu ensino isso em sala de aula. Vocês conseguem enxergar aí, pessoal? Beleza. Então, todos sabem levar uma imagem do Google para o AutoCAD e colocar em escala real para trabalhar? Só por curiosidade, que aí não perderia tempo, né? Não precisaria mostrar isso para vocês. Alguém não sabe? Só por curiosidade. Então, a Liliane não conhece, né? Então, vou mostrar rapidamente aqui, até para que a gente fique todo mundo... Elba também. Elba foi minha aluna, né? Vamos lá, então. Olha lá, ó. Eu tirei aquela imagem lá do Google, eu dei um print nela, né? Através da ferramenta de captura do Windows, ó. Eu vou dar um Ctrl+V aqui dentro. E aí eu consegui colocar essa imagem aqui, ó. É a mesma imagem que está aqui, ó, com as curvas de nível, ó. Consegue enxergar essa imagem aí, pessoal? Eu acho interessante vocês aprenderem a fazer isso, porque nós já temos prefeituras que já aceitam você trabalhar a imagem do Google e fazer uma planta de situação pela imagem do Google. Eu tenho casos de prefeituras, né, que você não precisa necessariamente fazer aquela famosa planta de situação, né, que a gente aprende na sala de aula. Então, eles já estão mais flexíveis.
Até porque já consegue enxergar algumas informações complementares, né? Quando você coloca uma imagem do Google no processo. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Olha, eu tenho uma escala gráfica, né, que a gente aprende lá na aula de topografia, e eu vou tirar uma cota dessa escala gráfica para ter uma ideia de qual é a distância que eu tenho aqui. Ó. Olha, ele está me dando 800 metros. Então, isso significa que a minha escala toda é 800 metros, e se eu tirar uma distância linear, olha, apenas do 226, ele está me dando 216. Então, isso significa que essa imagem está fora de escala e ela não pode ser trabalhada, obviamente, né? Então, com o comando de escala do AutoCAD, né, o famoso SC, eu ativo o comando de escala, seleciono o objeto, marco a base do ponto, escolho a opção chamada referência, eu marco uma referência na imagem e digito o valor que tem ali, 226. Com isso, eu consigo ajustar a minha imagem ao tamanho real. E aí eu vou tirar uma cota aqui, lembrando que isso é qualitativo, né? Não é 100% preciso. E aí eu consigo tirar essa diferença, essa cota, olha, eu tenho 227, está ótimo. Eu já consegui colocar isso em escala real. Quando nós fazemos com calma, né, chega bem mais próximo da realidade. E ao colocar isso em imagem real, em tamanho real, você consegue levar essa imagem para o CAD, colocar isso em layout de plotagem, né, e colocar isso nos seus projetos. Quando você traz esse perfil de terreno, por exemplo, para o AutoCAD, você consegue definir, por exemplo, um platô de corte, né? Ou definir um corte no terreno. Por exemplo, eu vou fazer o comando linha aqui, ó, vou pegar uma linha, vou pegar mais ou menos aqui de fora, para vocês enxergarem. Por uma questão visual, isso ajuda muito. Meu CAD deu uma travada aqui, deixa eu destravar. Ok. Não. Deixa eu fazer de novo. Vou fazer com polyline que fica mais preciso. Consegui colocar um polylinezinho ali. Vamos supor que você quisesse fazer um projeto aqui e definir um corte nesse terreno. Se você pegar o comando polyline e fizer uma cerca sobre esse gráfico e colocar e ajustar a escala, claro que a minha não ficou perfeita, você consegue pelo menos ter uma ideia aqui do que você consegue propor enquanto projeto. O que eu posso cortar? A norma determina, por exemplo, vou fazer uma linha aqui, ó. Claro que hoje a gente está fazendo algo bem superficial, olha. Eu vou deletar a imagem agora e fiquei aqui apenas com esse talude aqui, ó. Olha, eu fiquei com esse talude aqui. Eu vou trazer isso de volta, vou trazer a imagem de volta e vocês só me dizem se vocês entenderam. Olha, eu coloquei aqui uma linha e uma outra linha para representar esse talude aqui, ó. Beleza? Eu vou deletar aqui agora, ó. Vou deletar aqui e eu fiquei com essa representação aqui. Bom, se eu tivesse uma topografia precisa fazendo isso daqui, eu consigo, por exemplo, tirar o ângulo desse triângulo aqui, ó. No meu triângulo, está dando 23 graus aqui. Se fosse um levantamento topográfico com perfil, que eu vou falar para vocês logo à frente, eu pergunto para vocês, com 23 graus, eu poderia construir, eu poderia fazer um corte nesse terreno aqui?
baseado no que nós aprendemos em sala de aula. Quem saberia me dizer se eu poderia cortar ou não esse terreno e fazer um projeto ali, naquele triângulo ali? Então, Bruno, por qual motivo que eu poderia cortar esse terreno e propor o projeto com 23 graus? Só por curiosidade. Alguém saberia me dizer? Então vamos lá. A legislação ambiental diz que as áreas de preservação permanente, né, que são áreas de preservação ambiental, áreas com declividade superiores a 45 graus, né, são áreas de preservação permanente. Então, você não pode construir nessas áreas. Então, se você tiver um cliente e fazer uma proposta de projeto para construir numa área dessa, você está incentivando, não, você está induzindo esse cliente ao erro, porque você está propondo para ele um projeto numa área de preservação ambiental. Então, apenas como observação, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, já que nós estamos falando também da parte ambiental, e aí eu volto para a topografia, que eu sou meio hiperativo, falo um pouco de tudo ao mesmo tempo. Então, só para vocês terem uma ideia em relação à área de preservação ambiental, né, que tem tudo a ver com a topografia, e eu vou mostrar isso para vocês ali. Áreas com declividades, com inclinações superiores a 45 graus, são áreas de preservação permanente, ou seja, não pode construir. Lei Federal, Código Florestal. Se o teu cliente, por exemplo, ele possui, pergunta aqui da Letícia, deixa eu ver aqui no chat, quando a cidade como Teresópolis, que tem locais com topografia elevada, não muda a legislação, Letícia, as construções são irregulares. Tá? É uma lei federal, então qualquer legislação abaixo da legislação federal que reduza se torna inconstitucional. Então, apenas para vocês terem uma ideia, tá? Assim, como complemento, deixa eu pensar aqui na questão da constitucionalidade. Bom, a legislação federal diz que um rio, ele precisa ter uma faixa marginal de proteção. As margens desse rio, de acordo com a largura dele, têm devidas proporções que devem ser preservadas, né? E aí o Código Florestal, por exemplo, ele diz que um rio de 0 a 10 metros, ele tem que ter aí em torno de 30 metros de faixa marginal de proteção. E o município de Itaguaí, por exemplo, ele cria uma lei que diz que não vai ser 30, vai ser 10. A pergunta é, ele pode fazer isso? Quem saberia me dizer aí? Pode ou não pode? Como eu já tinha dito antes, né? Ele não pode. Porque se o objetivo é a preservação, ele pode sempre para mais. O nome disso no direito ambiental é indúbio pro natura, né? Prevalece o melhor para o meio ambiente. Então, se ele quisesse propor uma lei mais restritiva, ele poderia, mas nunca reduzir uma legislação federal. Então, voltando aqui para o Google Earth, né, nós temos algumas situações aqui de área de preservação permanente. Né? Eu tenho topo de morro, e aí eu sugiro, vou até jogar aqui no bate-papo com vocês aqui, ó, o Código Florestal, né? Ah, professor, mas eu sou aluno de arquitetura, eu não tenho nada a ver com engenharia ambiental, eu não tenho que entender disso. Gente, tem que entender sim, né? Acabou essa história de pensar dentro da caixa.
de pensar só no projeto, na beleza do projeto, né? Esse projeto ele tem que ser execuível, ele tem que ser ambientalmente adequado, ele tem que ter conforto ambiental. São diversos fatores que você, enquanto profissional, você precisa avaliar. E a questão ambiental hoje é intrínseca, né? Não tem mais como fazer só uma linguagem mais simples, tá? Não é pejorativo. Fazer só uma planta para o seu cliente, né? Você tem que entender quais são as influências que tem no entorno desse projeto, até para você aproveitar o lado positivo dessas influências. Então, voltando aqui ao Código Florestal, né, essas questões topográficas relacionadas ao Código Florestal, eu vou colocar algumas situações para vocês aqui bem importantes, né? Olha, topo de morro, construir em cima de morro é crime ambiental. Não respeitar a faixa marginal de proteção de um rio, que eu vou mostrar para vocês. Tem que saber, porque quem constrói que responde. Bruno, eu vou até aproveitar que eu tenho professores aqui no grupo, né? E esses professores podem me ajudar com as suas devidas opiniões, né? Eu tenho aqui a nossa amiga Maria Isabel, acho que a Eliane também está aqui no grupo, né? Eliane Tozeto, pode ajudar também com a opinião dela. Eu penso diferente, né? Eu penso o seguinte, como o colega comentou aqui, eu acho legal vocês darem suas opiniões, mas nós temos que pensar o seguinte, e aí, pessoal, a minha opinião enquanto engenheiro ambiental, pode ser que até os colegas professores discordem de mim, a gente está aqui num ambiente de diálogo para aprender mutuamente. O meu entendimento se você é um arquiteto e você sabe que aquela região é uma região inadequada ambientalmente, e você propõe um projeto para aquela região sabendo que não pode, no meu entendimento de engenheiro ambiental, você está cometendo crime ambiental por corresponsabilidade. Porque você está induzindo o seu cliente ao erro. Você sabe que ele não pode construir ali, e mesmo assim você está dizendo para ele construir. Como ele é uma pessoa leiga, ele te contratou para ser orientado. Então, se ele te contratou para ser orientado e você propõe um projeto dentro de uma região que não pode, você está induzindo ao erro. Então, até do ponto de vista jurídico, quando você emite uma LRT junto ao CAL, validando o seu projeto, num eventual processo de crime ambiental, o juiz pode chamar o arquiteto e indagá-lo. Por que você propôs um projeto numa área de preservação ambiental? Então, eu entendo. Sim, Bruno, show de bola, é isso aí. Eu entendo que é fundamental, enquanto arquiteto, né, que nós estamos vivendo num mundo de constante evolução, que vocês sempre busquem conhecimentos complementares além da arquitetura, né? Que vocês saiam um pouco do Código Florestal, se possível fazer uma pós-graduação em sustentabilidade. Uma outra coisa que pesa muito na área ambiental obrigado, Maria, pela observação, né? Que pesa muito na área ambiental, e também, hoje em dia, por exemplo, nós temos arquitetura sustentável, você tem certificações de meio ambiente atreladas ao projeto de arquitetura. Você tem o LEED, você tem o AQUA, né? Você tem certificações ligadas a um projeto de arquitetura. Hoje, eu trabalho com o PDQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade Proabitária do Ministério das Cidades, e nesse PDQPH, que tem a ver com as obras públicas, já há exigência de requisitos de sustentabilidade, né? Então, não tem mais como fugir. Letícia pergunta, você falou de rios acima de 10, tem que ter faixa marginal. Mas para córregos não se aplica? Então, quando eu falo rio, Letícia, eu falo de qualquer curso hídrico, tá? Se esse curso hídrico tiver cadastrado na base de dados dos órgãos, ele entra como área de preservação. Eu vou até digitar para vocês aqui, ó,
tem um site que você pode consultar, que é o HidroWeb, né? No HidroWeb você consegue. Se vocês quiserem, vocês podem me pedir por e-mail, que eu tenho a base em AutoCAD de todos os cursos hídricos do Rio de Janeiro em AutoCAD, que você consegue dar uma olhada e saber se é considerado curso hídrico ou não. Inclusive também no Google Earth. Então, voltando para o nosso bate-papo, né? Eu vou mostrar para vocês ali agora, do ponto de vista também topográfico, né? Um outro caso, para vocês entenderem, então, como que a gente pode trabalhar com a questão ambiental, fazendo uma relação com a arquitetura, sem que a gente promova, né, um eventual crime ambiental por corresponsabilidade. Então, eu vou pegar um outro local aqui. Se vocês estão com o Google Earth aberto, e depois eu retorno aqui, tá? Se vocês estiverem com o Google Earth aberto, eu vou colocar aqui, ó, Pátio Mix, Itaguaí. É um shopping que tem ali, um mini shopping, né? Na região de Itaguaí, próximo a Rio Santos, ó. Vocês conseguiram enxergar aí, pessoal? Beleza. Então, se vocês quiserem, é só colocar na barra de pesquisa lá, Pátio Mix Itaguaí. Bom, a minha empresa, eu recebi um pedido para avaliar, para fazer um orçamento para um loteamento, para um eventual loteamento, né? E aí eu vou fazer aqui o caminho, que talvez vocês não consigam enxergar. Vou fazer um caminho aqui, ó. Então, aqui, isso aqui é um estudo de caso real, tá? É um estudo de caso real, que eu estou trazendo para vocês aqui como exemplo, né? Estudo de caso real aqui, ó. Um eventual loteamento nessa região aqui. De cara, pessoal, a primeira coisa que nós observamos, tá? É que em todo esse lado esquerdo do rio, eu tenho construções irregulares. Todas essas construções estão dentro da faixa marginal de proteção do rio. Então, eu já sei que eu tenho um crime ambiental do lado direito, né? Que vai da rodovia Rio Santos até a estrada Rio São Paulo, que tá, a estrada Piranema, que está lá do outro lado. E aí, qual é a ideia do empreendedor, né? A pergunta, né? Era a seguinte: bom, eu gostaria de fazer terrenos aqui, e terrenos, se eu não me engano, de 12 por 30. Ele me perguntou, eu posso fazer um loteamento aqui com terrenos de 12 por 30? Primeira coisa que eu disse para ele, não sei. Como que eu vou saber de cabeça? Né? A primeira coisa que eu preciso fazer, baseado na disciplina de planejamento urbano e regional, né, que vocês têm, é o quê? Analisar o plano diretor do município, né, para saber quais são as regras, né? Considerando que existe um zoneamento ambiental e esse município, a imagem está aparecendo para vocês porque a minha aqui não está. Ah, eu acho que agora apareceu para mim aqui. Tá ok, pessoal? Beleza. Então, considerando que cada município ele tem o seu plano diretor, esse plano diretor define um zoneamento ambiental, ou seja, ele faz uma divisão do município em zonas. Zona rural, zona industrial, né? Em diversas zonas de proteção ambiental, e define, por exemplo, qual é o tamanho que cada propriedade deve ter, no mínimo, considerando o zoneamento. É um caso clássico, olha, aqui no bairro Rio da Prata, no subbairro Rio da Prata, em Campo Grande, eu tenho situações que permitem terrenos de 8 por 15. Mas eu tenho outras situações que cada terreno tem que ter no mínimo 1.000 metros quadrados, por já estar englobado, inserido numa área agrícola. Então a primeira pergunta que o cliente fez foi essa:
que ele já estava pensando o seguinte: eu quero ter o máximo de terrenos possível. Essa foi a primeira pergunta dele. E aí, de cara, pessoal, o que eu fiz? Eu mostrei para ele que ele vai perder aí muita coisa nesse projeto. E aí eu vou mostrar para vocês agora do ponto de vista topográfico e ambiental. Eu vou excluir essa marcação. E como isso aqui é uma área comercial, ele queria saber o que ele poderia construir aqui, né? O que ele teria disponível. Eu estou falando aqui, mas eu sei que vocês não estão vendo, né? Então, eu vou fazer aqui para vocês, ó. O que ele teria disponível de terreno para fazer um empreendimento comercial aqui? Considerando que eu tenho um shopping. Ó, eu tenho um shopping aqui na esquerda, né? O que eu poderia propor aqui? O que eu teria disponível a nível de projeto, né? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi um estudo de topografia simples. Eu não levei aparelho para lá. Eu só quis dar uma olhada. Então, eu peguei um caminhamento, como eu falei para vocês, ó. Vou fazer um caminho aqui. Vou definir uma outra cor, né, para ficar mais atrativo. E vou fazer um perfil de elevação aqui, como eu já tinha mostrado para vocês, ó. Quando eu fiz um perfil de elevação, vocês conseguem enxergar aí, pessoal? Beleza. Quando eu tirei o perfil de elevação, o que eu percebi? Olha, esse terreno, no ponto que está aparecendo a seta vermelha, ele tem 1 metro de altitude. E na medida que eu vou andando até a margem do rio, ó, ele tem 2 metros. Então, qual a conclusão que eu chego, pessoal? Ao fazer essa análise simples aqui qualitativa, que é a realidade, é exatamente assim que está lá. Talvez uma pequena, exatamente, Bruno. Eu tenho um rio que eventualmente no período chuvoso pode alagar, e esse terreno ele pode ter problema com alagamento. Então, numa simples análise qualitativa, eu já consigo dizer para esse terreno, para esse proprietário, olha, topograficamente, esse terreno ele vai precisar de um levantamento de grade, né? de um aterro ou de um processo de terraplanagem para resolver esse problema de declividade. E isso também interfere no método construtivo. Por quê? Se eu tenho um rio, é provável que eu tenha incidência de água bem próximo do... Até onde estão as árvores eu já sei que tem, porque a árvore ela mantém a umidade do solo, né? Até na hora de fazer um cálculo estrutural, né, no caso do engenheiro civil, ele tem que levar em consideração que ele está próximo de um rio, e isso pode ter influência na qualidade desse solo. Lembrando que eu estou fazendo uma análise topográfica aqui, simples, né? Que eu entendo que qualquer arquiteto deveria saber, né? É claro que alguns têm alguma resistência com a tecnologia, isso é de cada um, né? Mas eu penso que, principalmente vocês que estão entrando no mercado, é fundamental que vocês usem essas ferramentas em favor próprio, né? Então, toda vez que alguém me convida para analisar um terreno, eu pergunto, qual é o endereço? Eu já faço o meu dever de casa antes. Então, quando eu vou bater um papo com o cliente, eu já tenho tantas informações da área que é quase impossível ele não fechar o trabalho comigo. A não ser que eu cobre um valor que ele entenda que não serve. Mas eu já chego com tantas informações para ele, porque eu já fiz o meu dever de casa, né? Eu não cheguei lá cego no projeto. E aí uma outra observação que eu queria fazer com vocês é a seguinte, olha, eu vou retirar isso daqui. Eu vou excluir esse perfil aqui. Eu vou excluir esse daqui. E eu vou mostrar para vocês, então, para vocês terem uma ideia de como a gente consegue dizer para o nosso cliente o que ele tem de área útil para um eventual projeto, né? Inclusive do ponto de vista topográfico. Olha, eu vou pegar essa imagem que está aqui,
Vou novamente, né, vou retornar para o AutoCAD com ela. Vou retornar para o AutoCAD com essa imagem, ela está lá no AutoCAD. Eu vou sair da apresentação aqui e eu vou mostrar para vocês lá, para que vocês me acompanhem. Me dê um ok aí para eu saber se apareceu, tá? Para vocês. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Ó, aquele mesmo processo, olha. Eu vou ajustar a escala para o tamanho real para que eu coloque essa imagem de uma forma que eu consiga mensurar, né? Que eu consiga medir. Então, essa imagem aqui, ela já está em tamanho real. É claro, pessoal, que o certo é mandar o topógrafo ir lá, para fazer a topografia, né? Eu estou apenas mostrando para vocês de forma qualitativa, para que, por exemplo, você vai fazer um TCC, né? Você já pode fazer uma análise prévia desse terreno, né? Sem que necessariamente você precise contratar um topógrafo, né? Para o TCC, não precisa ser algo muito preciso, né? Uma análise quantitativa, qualitativa, eu entendo que seja suficiente para os professores. O que o professor quer saber de você é se você conseguiu fazer uma análise e tomar uma decisão correta. Pelo menos é o que eu penso, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o comando polyline e vou fazer uma cerca nesse terreno. Vou fazer um polyline de 0.5. Opa, deu um besteirinho aqui, polyline, W.5. E vou fazer uma cerca nesse terreno aqui, ó, com o comando polyline. Como é qualitativo, né, eu não estou pegando a margem de forma perfeita do rio, mas só para vocês terem uma ideia aí. Bom, vocês conseguem enxergar que eu fiz um polígono ali? Conseguem ver o polígono? Então, eu vou tirar de forma qualitativa, né, não é 100%, olha, eu vou tirar a largura desse rio aqui, ó. Eu vou tirar mais ou menos a largura dele, ó. Vou pegar aqui uma cota em dimensão alinhada aqui. Eu vou tirar a largura desse rio, ó. Esse rio, ele tem 96 metros de largura, pessoal. 96 metros de largura. E isso está em escala real, porque eu vou tirar a medida aqui na escala gráfica, só para confirmar. Certinho, perfeito. Esse rio tem 96 metros de largura. Com 96 metros de largura, se eu não me engano, de 50 a 100, deixa eu ver aqui a tabela rapidinho do Código Florestal, que eu não lembro do valor que eu passei para ele. Tabela, Código Florestal. Rio. Deixa eu ver se eu acho aqui, não sei se é 500. Olha, de 50 a 200 metros de largura o rio, tem que ter 100 metros de área de preservação. Então, só nesse caso aqui eu teria que ter 100 metros de área de preservação. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dar um offset de 100 metros para a esquerda da margem do rio, ó, e aí eu já consigo ter uma ideia mais ou menos do que tem que ser preservado. Então, essa área aqui, ó, que eu vou colocar achurada, vou fazer uma achura aqui, vou escolher uma achura de grama, deixa eu ver aqui, grass. Ficou muito grande, muito curtinho, deixa eu ver aqui.
Por algum motivo esse safadinho não está... Deixa eu ver aqui se eu coloquei a achura certa. Ah, eu escolhi a achura errada. Deixa eu ver aqui se essa aqui vai ficar melhor. Olha lá, ó. Vou colocar até verdinho, né? Para ficar legal aqui. Deixa eu ver aqui. Vou deixar assim mesmo, para a gente ganhar tempo. Então, olha lá, eu coloquei uma achurazinha ali. Com isso, pessoal, você já consegue... É claro que com uma topografia pode dar uma diferença de 1 metro, tá? Pela minha experiência de mercado, a diferença quando você tem uma topografia perfeita, né? Dá mais ou menos 1 metro. Mas com um simples recurso, né? De levar a imagem para o AutoCAD, você já consegue saber o seguinte: aquela área achurada, ela não está disponível para o meu projeto. Então, por exemplo, nós tivemos um caso, eu não sei se a Eliane já era professora da Uniswan, mas a Maria, com certeza, a Maria é prata da casa, né? Já é joia, já faz parte do patrimônio da Uniswan. Eu não sei se a Eliane pegou na época que o pessoal estava fazendo um projeto lá para Deodoro. O pessoal estava fazendo projeto para Deodoro e a maioria dos alunos desconsiderou que na margem da área disponível para o projeto tinha um rio. Alguém aqui no grupo fez projeto para Deodoro? Só por curiosidade. Aquela região ali do Sete Senat, se eu não me engano, né? Então, a maioria fez projeto para Deodoro e usou o espaço todo disponível. Só que, na verdade, não podia. Olha aí a Liliane falando, né? Não podia, porque você tinha um rio ali. Então, você tinha uma área de preservação ambiental para ser desconsiderada no projeto, né? Então, quando nós pensamos na topografia, né? Mais do que você pensar, né? Na questão, o terreno vai ter que ser cortado. Isso é importante, é óbvio, né? Você precisa fazer um projeto adequado. Mas você tem que pensar também no fator ambiental da topografia, né? E aí eu vou pegar um caso aqui, um caso de um cliente, que eu vou mostrar para vocês aqui. Santa Sofia Seropédica. Eu vou mudar aqui a apresentação, tá? Vou voltar para o Google. O bom é que nós temos vários estudos de caso aí para mostrar para vocês. Eu sei que já até estourou o horário, né? Mas só para mostrar para vocês que tem algumas coisinhas que eu gostaria de pontuar. Se vocês me permitirem, é claro. Então vamos lá. Isso, eu vou abrir para perguntas também. Eu tenho um caso de um cliente aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Onde é? Deixa eu pegar aqui. Santa Rosa. Deixa eu aproximar aqui. Sim. Aqui, ó. Eu tenho um cliente e ele não se tornou meu cliente, né? Porque eu inviabilizei o negócio dele. Ele estava querendo usar essa área aqui para fazer uma espécie de um porto seco, né? E aí, de cara, eu percebi que tinha água aqui. Vocês estão percebendo essa água aqui, pessoal? Então, topograficamente,
né, eu já percebi o seguinte, olha, eu tenho um rio passando aqui, por mais que você não consiga, e é importante vocês observarem isso no projeto de arquitetura, por mais que eu não veja a água passando, quando eu tenho uma linha reta verde, significa que são árvores. E as árvores, elas se desenvolvem mais onde tem água. Então é óbvio que isso aqui é um rio. Por mais que eu não veja água, eu sei que isso aqui é um rio. E aí, quando eu cheguei no terreno, olha, eu percebi que aqui tem umas 3 ou 4 nascentes aqui. Eu tenho uma nascente em cima, eu tenho uma nascente embaixo, e eu tenho uma outra nascente aqui. E aí, onde eu vou ao encontro do que nós falamos anteriormente, né? Sobre você, como o futuro arquiteto, né? Promover um crime ambiental por corresponsabilidade. O mesmo Código Florestal, ele diz que as nascentes, elas têm que ter um raio de 50 metros de área de preservação. O que isso quer dizer? Que você considera um círculo, esse círculo ele vai ter um diâmetro de 100 metros. Ou seja, são 100 metros perdidos no terreno da pessoa, porque essa área tem que ser preservada. Agora, imagina você pegar um terreno ali em Vargem Grande, por exemplo, né, que é uma região que tem muita nascente, e você propõe um projeto para uma região como aquela, desconsiderando a nascente. Não importa que o terreno é pequeno. A legislação, ela é clara quando ela trata desse assunto. Então, são tantas questões, né, que envolvem a topografia, e aí eu só vou dar uma pegada rapidinho na topografia para ajudar a galera do TCC, né, antes da gente finalizar e abrir para as perguntas. São tantas questões que envolvem, né, a topografia, a questão do terreno, que não tem como você formar, e aí não é uma crítica ao curso de arquitetura da Unisual ou qualquer outro curso de arquitetura, né? Nós seguimos uma base comum curricular que é determinada pelo MEC, e não tem como falar de tudo, né? Cabe ao profissional buscar um conhecimento complementar. Então, como eu falei antes, né, você tem que buscar uma pós-graduação, buscar aí, ó, nós estamos propondo uma pós-graduação na parte de paisagismo, né, que é muito interessante para o curso de arquitetura, várias outras pós-graduações, para que você complemente o seu conhecimento, e até porque no mercado é cobra comendo cobra, né? Se você não tiver um diferencial, você fica para trás, principalmente em relação à tecnologia. E aí eu queria mostrar uma outra coisa para fechar o nosso bate-papo aqui. E aí não tem como fazer de forma qualitativa no Google Earth, né? Mas a dica que eu dou para vocês é a seguinte. Sempre que vocês forem fazer um projeto enquanto arquitetos, né? Enquanto... Gente, eu estou tendo a honra de ter o Eric aqui no meu bate-papo, gente. Vocês não têm noção que honra é essa. Vocês terem ideia, o Eric foi meu professor em 2003, na minha primeira faculdade. Foi meu professor de desenho técnico. Inclusive, foi a pessoa que me indicou para a Unisuan. Então, é uma honra, né, um prazer inenarrável tê-lo aqui nesse bate-papo. Bom, vou deixar uma dica para vocês aqui. Vocês conseguem enxergar esse perfil de elevação aqui? Aparece um perfil de elevação no AutoCAD para vocês? Beleza. Então, vou dar algumas dicas para vocês em relação ao projeto, né? Lembrando que Eliane Tozeto fez uma observação aqui, vamos ver. O Exército é um escritório técnico em Realengo. Ela pode fazer essa ponte. Aí que legal, ó. Show de bola, hein? Gostaria. Então, pessoal, show. Aí, eu também gostaria de ver essa ponte aí, né? Quero aprender com vocês. Vamos lá. Deixa eu... Elias me fez uma pergunta. Desculpa, Elias, eu não tinha visto, tá? Essa APA ao lado do rio pode ser aproveitado para rua ou estrada? Negativo. Na verdade, a gente não usa o termo APA, né? No meio da área ambiental, APA é uma outra coisa, né? É uma área que você definiu para preservar. Nesse caso aqui,
do rio, a gente chama de FMP, né, uma faixa marginal de proteção, né, ou uma área de preservação permanente. Eu vou digitar aqui a sigla APP, tá? Então, seria uma APP, né, uma área de preservação permanente. Quando você tem uma área de preservação permanente, e fica a dica aí, tem arquiteto que adora fazer imagem de rio, fazer, por exemplo, caminho, para trilha, caminhada, por exemplo, colocar aqueles utensílios de academia ao ar livre, não pode. Se a área é definida como área de preservação permanente, quer dizer que ela tem que ficar intacta, né? Até aproveitando o Eric aqui, né? Como nós temos um engenheiro agrônomo aqui no grupo, a função da faixa marginal de proteção é uma função ecológica, né? A função dela é preservar o rio, então é manter as folhas caindo ali, a serrapilheira, a decomposição da matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes por conta da micro, meso e mesofauna do solo. Então, se você fizer uma interferência nessa área, você tira essa característica de preservação que ela tem. Mas vamos voltar aqui para a nossa vaca magra aqui. Dica que o titio Lindão dá para vocês, tá? Primeiro, em relação ao terreno. Se esse terreno ele tiver que ser cortado, tá? Se for sofrer um corte, a legislação diz que ele não pode ter uma inclinação, ou seja, um talude. Vou aproximar aqui. Não sei se é esse que está aparecendo para vocês, está mexendo aí? Que eu estou com 2 cortes aqui. Ok. Eu tenho que ter, isso aqui é um banqueteamento, porque eu tenho um talude muito alto, né? E aí nós fizemos um sistema de bancada para preservar o talude. Mas numa linguagem mais simples, a legislação determina que um terreno não pode ter um corte superior a 45 graus. Então você tem um terreno natural, ele não pode ser cortado deixando uma inclinação superior a 45. Tá? Isso está na norma. E se eventualmente você tiver que fazer um talude, ou seja, uma rampa, de forma artificial com aterro, isso não pode ser superior a 30 graus, porque como o material não está compactado, se você tiver um ângulo maior, você tem uma possibilidade, né, de você ter erosões, de desbarrancar e causar algum tipo de acidente. Então, qual é a dica que eu dou para vocês, tá? Vai fazer uma análise do terreno, eu tenho certeza que os professores vão aceitar, porque não justifica você pagar um topógrafo para fazer uma topografia, porque não é barato, né? Vai no Google Earth, faz o perfil de elevação, leva para o AutoCAD na escala, como ensinei para vocês, e define um corte, né? Define o ponto de projeto, obviamente seguindo as dicas que eu dei, né? Nunca passar de 45, por exemplo, respeitando a legislação ambiental. Nesse caso, e aí vai ficar para a galera que formou, como o Jucá falou, aqui tem vários profissionais que já formaram, quando todo projeto basicamente tem que ter topografia, né? Então, se você pegar um terreno grande, vai ter que ter uma topografia. Crie o hábito de pedir que o topógrafo ele gere o perfil do terreno. A maioria não faz isso por preguiça, né? O topógrafo não faz, ele só faz se você pedir. Porque quando ele gera o perfil, como nesse caso aqui, ó, você consegue entender o que está disponível e o que eu posso cortar, né? E você, se você quiser, você mesmo pode gerar o seu perfil de elevação. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo rápido, tá? Se vocês quiserem fazer isso no AutoCAD, deixa eu voltar aqui. Pode ser aqui mesmo, ó. Vou pegar um polyline aqui. Deixa
Deixa eu pegar aqui que eu tenho um pronto. E aí eu queria também mostrar um comando no AutoCAD para vocês em 3D, que mostra que vocês conseguem colocar isso colocar o terreno em 3D, né? Eu queria mostrar isso para vocês, eu não sei se vocês já sabem fazer isso, colocar um terreno em 3D, mas é um comando muito simples. Deixa eu pegar aqui esse desenho aqui das curvas de nível. Então, e aí eu queria dar uma dica para vocês, tá? Porque não vai dar tempo, né? Que eu já vou abrir para pergunta, coisa rápida. Existe um programa de computador chamado Global Mapper. Vocês conhecem esse programa? Vou escrever aqui para vocês, ó. Existe um programa chamado Global Mapper. Se você baixar esse programa, você consegue puxar a curva de nível do terreno por esse programa e levar para o AutoCAD, sem fazer topografia. Então, se você tiver alguma curiosidade, ou curioso, como eu sou, é só jogar no Google assim, ó, curva de nível com Global Mapper. Esse programa, ele chupa a curva de nível do Google Earth e leva para o AutoCAD. E aí você consegue ter as curvas para trabalho. Então, se desse tempo eu mostraria, né? Então, vou abrir aqui as minhas curvas de nível. Ó. Isso aqui é a curva de nível de um terreno, né, que eu falei para vocês. Isso aqui já está em 3D, né? E eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, ó, um comando que eu vou escrever aqui na linha de comando para vocês, ó, o comando Loft. Vocês conhecem esse comando do AutoCAD? Conhecem o comando Loft? Então, o comando Loft, ele faz o modelo digital de elevação do terreno. Então, você consegue enxergar esse terreno em 3D. Olha que legal, ó. Vou fazer pelo menos só 2 curvas de nível aqui para vocês terem uma ideia. Daria para fazer em todas, ó. Eu vou jogar Loft no teclado e vou dar Enter. Lembrando que isso aqui tem que estar numa vista tridimensional, né? Tem que ter uma vista SW, NW, né? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou explodir essas curvas de nível, porque a topografia ela vem como um bloco, né? E depois que eu explodir, eu tenho umas curvas independentes, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ativar o comando Loft e basta eu clicar nas linhas que ele já começa a gerar a elevação do meu terreno. Olha que legal, ó. Então, ele gera uma superfície e você consegue enxergar como que está esse terreno do ponto de vista tridimensional e tomar várias decisões, né? Então, eu acho interessante vocês, se alguém quiser depois, eu posso fazer um segundo momento, né? Em que a gente consiga extrair as curvas de nível do Google Earth pelo Global Mapper e gerar esse modelo digital de terreno para que facilite na tomada de decisão de vocês em relação ao TCC. Então, pessoal, eu fiquei pensando em casa, né, que não seria interessante encher vocês de cálculo, porque esse não é o objetivo. O objetivo não é encher vocês de cálculo, né? Até porque o arquiteto, essa não é a função do arquiteto. A função do arquiteto é conseguir analisar um relevo, a topografia, a questão ambiental, para que consiga tomar a melhor decisão possível, né, para o seu projeto, para que ele seja o mais execuível possível, para o cliente ficar o mais satisfeito possível. Então, eu evitei cálculo. Tem vários cálculos que eu poderia dar aqui para vocês que não vem ao caso. Então, eu vou abrir para perguntas, tá? Eu estou à disposição. E deixando claro aqui que como eu tenho vários professores, vocês que estão orientando projetos, né? O engenheiro ele não orienta projeto, ele serve aí como um co-orientador, né? Alguém que dá um suporte complementar. Vocês podem contar comigo para os projetos de TCC que vocês estão fazendo, tá? No que eu puder, claro que a gente não sabe tudo, a gente está em constante aprendizado. Eu fico à disposição para ajudá-los nos projetos de vocês, inclusive para quem está formado, a gente faz parceria aí e trabalha junto, né?
Então, eu vou abrir aqui para perguntas e fico à disposição, tá bom? E aí depois a gente encerra. Fiquem à vontade aí. Quiser abrir o áudio. Zé, antes só de alguém perguntar alguma coisa, eu consegui assistir, confesso que eu não consegui dar a atenção que a tua aula merece, que esse conteúdo merece, que eu estou em 3 telas aqui, ajudando até aluno em colação especial que está rolando agora, aula de pós, orientando o TCC, tudo ao mesmo tempo. Mas acho que foi muito bom pelos comentários que eu estou vendo aí, todo mundo curtiu e entendeu e viu um novo campo assim, de melhorar a sua representação, melhorar o seu projeto. Acho que isso é muito bacana. Já vi pedidos aí de mais aulas, então fica à vontade, Zé, se você puder e tiver disponibilidade, tiver interesse, a gente está aberto aqui. E reforçando para todos que a aula está gravada, eu vou disponibilizar na pasta do Classroom, tanto do TCC, que a gente vai criar uma grande turma a partir de segunda-feira, e lá eu vou carregar todas, a partir da professora Eliane de ontem, hoje do Zé, hoje da tarde do outro Zé, né, do Zé Lúcio, e também vou colocar nas turmas de seminário. E aí quem não fizer parte dessas turmas, me manda um e-mail que eu consigo mandar o link para vocês, tá? E é isso, Zé, parabéns e muito obrigado, e vamos ver as perguntas aí para depois a gente encerrar, né, gente? Tá na hora do almoço. Já. Isso aí. É porque eu falo demais, é meu problema. Fiquem à vontade aí, pessoal, estou à disposição. Professor, primeiro eu quero agradecer, foi muito clara a tua aula, eu não conseguia acompanhar, porque eu vi pelo celular, mas eu vou baixar aqui o Google Pro, né, para poder efetuar, vou ver as gravações, vou fazer e me esclareceu muita coisa. Muito obrigada aí por compartilhar teu conhecimento. Ok. Mais alguém tem alguma observação? Professor, bom dia. Aqui é o Bruno, tive aula com o senhor também. Claro. Sempre elogiei o senhor, porque realmente é um grande profissional. Minha pergunta, talvez, se eu não conseguir colocar, eu reformulo ela. O meu terreno é ali em Deodoro, onde tem um projeto para fazer aquele autódromo, o senhor conhece? Então, o senhor talvez saiba que ele é bem elevado, né? Ele tem bastante declividade, é muito acidentado aquele terreno ali. A minha pergunta é, para me definir, que eu estou tentando definir a setorização, a implantação, seria o mais ideal eu colocar a implantação de um projeto de um estádio de futebol no nível mais baixo daquele terreno lá, ou por conta dessa questão de alagamento, eu teria que rever essa minha implantação partindo do ponto mais baixo, talvez indo para um eu sei onde fica, mas eu não conheço o terreno. Então, o ideal seria dar uma olhada no terreno, né, para ver quais são as alternativas construtivas que a gente teria. Então, eu não consigo te responder porque eu não conheço a fundo o terreno, não conheço as particularidades dele. Mas eu fico à disposição para a gente, de repente, fazer um meet juntos, né? E aí a gente projeta o Google Earth e analisa em conjunto para ver qual a melhor alternativa. Entendi. Eu vou dar continuidade aqui ao que a Miriam, que é minha orientadora, me pediu, e quando eu terminar de formar esse material para entregar ela terça-feira, eu apresento para o senhor e o senhor faz uma análise em cima do que eu já analisei. Perfeito. Fica mais fácil para o senhor entender. Tá ótimo. Tá? Mas desde já eu te agradeço e continue assim, que a gente agradece muito também. Tamo junto. Obrigado. Valeu, professor. Valeu. Mais alguém aí, pessoal? Tem alguma observação? Tem uma pergunta. A Letícia vai perguntar depois. Carol, bota a pergunta de novo ou abre o microfone. Essa dúvida do Rio, eu perguntei
Porque eu tô Beleza. muito Letícia? E eu queria perguntar também um terreno. Eu não consegui entender, Letícia. Aí, deixa eu botar o fone. Deu uma picotada, ela vai reformular a pergunta. Sim. Ele sendo manilhas, do aterrado e tal, ele mesmo assim precisa de afastamento. O áudio realmente está picotado, eu não consigo ouvir. Escreve, Letícia, talvez fique melhor. Isso. O Eric também sugeriu isso. Carol, reformula também sua pergunta enquanto a Letícia está escrevendo a dela. Oi, então a questão que eu tinha perguntado era que geralmente quando a gente pega um arquivo, seja na cadastral, no AutoCAD, as curvas de nível, né, vem ali direitinho, mas tem algumas que como é que se diz? Aparece meio falhada, aí a gente não sabe onde ela dá a continuidade. Eu tô com uma dificuldade para fazer o mapa de hipossometria por causa disso, porque muitas vezes eu não sei onde termina, onde conclui aquela curva de nível. Entendi. Aí, sim. Qual o seu nome? Carolina. Carolina, então eu vou te dar uma dica. O mapa cadastral, ele não é 100% preciso, né? Ele vem com uma série de deformações, inclusive com falha de informações. Como dica, eu dou para você o seguinte, baixa o Global Mapper, tá? Eu posso até, depois, se vocês quiserem me chamar, eu deixo aqui o meu WhatsApp para vocês, o do Cata tem também. Eu mando para vocês uma videoaula de como baixar o Global Mapper e levar as curvas de nível para o AutoCAD. Com isso, o que vai acontecer? Você vai ter a curva de nível real, né, sem defeito, e aí você vai conseguir fazer o trabalho perfeitamente. Porque o cadastral, ele sempre tem problema, né? Ele nunca está 100% adequado. Eu, sinceramente, eu não tenho hábito de usar o cadastral, considerando que eu tenho esse recurso mais preciso, né? Que é a junção do Global Mapper, tirando curva de nível do Google Earth e levando para o AutoCAD. Então, assim, nesse caso eu não saberia te ajudar, porque eu não estou habituado, né, a fazer correção de curva de nível de cadastral. Não, entendi. Obrigada. Beleza, qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp. Esse Global Mapper... Oi, desculpa. Sim. O Global Mapper só aparece os níveis de curvas ou tem mais alguma função? Ele também aparece... Ele tem várias funções. O Global Mapper, a primeira coisa, você coloca o endereço que você quer, você já consegue informações de água, relevo, diversas informações de trânsito. Então você consegue fazer até estudo urbanístico com ele. Então é um puta do programa. Só que o Global Mapper ele é pago, né? Então, de repente, tentar uma versão de estudante. Entendi, aqui. Mas tem uns caminhos para se cadastrar lá como estudante e conseguir. Zé, todo o material que você tiver e julgar que é importante para eles, assim, orientação de instalação de softwares adicionais, algum passo a passo, alguma cartilha para ele, você pode mandar para a Alexandra de Souza, vou te mandar o contato dela, que é a organizadora daquele projeto Nós por Nós, que também tem uma biblioteca virtual. Então a gente está pedindo para os professores todos os materiais adicionais, a gente mandar para ela, ela está super dedicada, ela está organizando por pasta, por tema, por foto, e aí fica um único ponto, né, um ponto focal para os alunos consultarem, principalmente nesse momento de isolamento. Sim. Então, vou colocar aqui rapidamente, ó, só vou deixar um linkzinho aqui, se alguém tiver curiosidade, tiver um tempinho, ó, coloquei um linkzinho aqui só para vocês terem uma ideia, né, como é que fala? Só um gostinho, né, para vocês terem uma ideia aí de como funciona, né,
Está aí no chat de vocês, vocês podem depois assistir esse vídeo. Vou colocar meu WhatsApp aqui, 964654919, tá? Pedido da Ana Lúcia. E tem a pergunta da Letícia, o Zé, que ela estava com problema no microfone, ela fez... Letícia, código mesmo com manilha e aterrado, precisa de faixa marginal de proteção? Então, Letícia, se esse código estiver manilhado e esse projeto foi aprovado na Rio Águas, que é o órgão municipal do Rio de Janeiro, ele passou por prévio estudo de drenagem, com vários cálculos, Aí, nesse caso, não. Agora, se o proprietário simplesmente manilhou o terreno e não pediu aprovação, porque existe um estudo de tempo de recorrência de chuva, a capacidade de água que pode passar ali dentro daquela drenagem. Então, se não foi aprovado pelo órgão das águas, que no nosso caso aqui no município do Rio é Rio Águas, ele está em crime ambiental. Tem que ter sim a faixa de proteção, inclusive a pessoa tem que arrancar as manilhas dali, que é crime ambiental. Não sei se eu fui claro. Tem uma pergunta, mestre. Sim. Então, o meu terreno é na Alta das Brisas. E eu não vou trabalhar, não vou fazer corte do terreno porque a gente vou trabalhar só nas partes descampadas. Sim. Fazer um parque acessível. No caso, a gente não vai estar cliente. Dúvida aí, não sei se vai dar para ver aí. Aqui, o ponto mais alto tem 25 metros. E o meu prédio 7 ficaria aqui na parte mais baixa. Eu queria saber uma dica assim para drenagem, quando essa água descer aqui, para algum tipo de drenagem que eu não agredisse muito a área aqui. Sim, então, drenagem, ela depende de um cálculo, né? Porque quando a gente fala de drenagem, a gente sabe que a chuva, ela cai de forma diferente em determinados locais. Então, geralmente nós pegamos um tempo de recorrência de 10 a 50 anos para trás, para fazer uma média, né, da quantidade de chuva que cai, para só assim conseguir fazer um projeto de drenagem. Mas se você me mandar essa imagem aí, eu posso te dar uma ideia qualitativa, né? Uma ideia que não tem cálculo, mas que fique claro para o seu professor orientador que foi uma qualitativa, assim, não foi nada muito técnico, porque a hidrologia é uma ciência, né? Então a gente tem que fazer cálculo, tem que fazer estudo, para conseguir saber exatamente qual o melhor método para ser aplicado no local. Ok, Zé. Era mais para não deixar detalhe batido, como o meu prédio vai ficar muito próximo ao aclive, aí eu não queria que esse detalhe passasse batido, a água da chuva. Beleza. De repente, a gente dá uma olhada no Google Earth em conjunto, quando possível, né, para poder ver uma alternativa qualitativa em comum acordo com o seu orientador. Beleza. Vou entrar em contato. Obrigado. De nada. Gente, eu acho que é bom a gente fechar, né? Porque a gente está quase 2 horas aí. O espaço está aberto, o canal para trocar opinião, sugestão, né? Pedido de ajuda para o professor Zé Roberto. É importante vocês terem sempre seu orientador, né? Como um validador dessas informações, porque cada orientador acaba tendo uma linha, né, de condução. Senão o Zé vai puxar para um lado, né? Teu orientador vai estar puxando para o outro. Acho que o Zé vai, e com certeza ele sabe muito bem conduzir dessa forma, vai ser um co-orientador técnico, né? Ele vai responder uma questão pontual, técnica, desde que isso seja depois validado pelo seu orientador, tá? Porque senão ele pode colocar alguma coisa que vai subverter toda a lógica do seu projeto, né? Ou até inviabilizar, talvez, mas é importante, sim, buscar essas ajudas complementares, mas sempre depois devolvendo para o seu orientador, tá? Então, pessoal, vou encerrar pelo avançar aí da hora, senão o arquivo também vai ficar gigante, então eu não vou conseguir nem encaminhar por e-mail para vocês. Reforçando o agradecimento, Zé, muito, muito bacana.
E caso possa, a gente deixa fazer essa rodada de aulas que a gente está programado, e aí se a gente sentir necessidade, a gente abre um novo calendário de aulões, e aí você já puxa a primeira aula da segunda perna. Fico à disposição. Qualquer coisa, é só procurar Ambiental Engenharia lá no Instagram e no Facebook e me marcar lá. Aí. Muito bom, a gente vai divulgar isso também lá no nosso Instagram e logo a gente está abrindo também um canal no YouTube, tá? Também pode ser mais uma fonte de divulgação. Bom dia a todos, bom almoço, obrigado pela presença. E mais, hein, pessoal? 2 horas da tarde com o Zé Lúcio.